Começa o dia, toca o despertador, ping, mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Pronto, começa logo ali a adiar, pá, porra, para saltar da cama e ver se é gravidade. Loucura. Com a pressa de sair de casa, parece uma barata tonta. Tenho que fazer isto, tenho que fazer isto. E olhas para o guarda-roupa e o que é que eu vou vestir agora? Começas a pensar o que é que vais vestir, começas a bloquear. Aliás, és daquela pessoa que sai de casa, já atrasado. Mesmo assim, às vezes consegues ir a conduzir ou vais a algum lado com o GPS. Vais com o GPS e mesmo assim enganas-te no caminho. O dia arranca com tédio e começas, por exemplo, a ter que fazer o trabalho, começas o teu dia naquilo que são as tuas tarefas e pensas, por onde é que eu vou começar? Acaba o dia, chegas a casa, tarefas domésticas. Manter a casa arrumada. Pesadelo diário. Estender a roupa e arrumar, já foste. Já foste. Planear refeições e de repente passam 2 horas, andas ali a ver receitas e nada decidido. Olá, o meu nome é Helder Peneda e eu ajudo-te a assumires o comando da tua própria vida. Porquê que perdes a vontade? Esta é a questão que eu tenho para ti. Porquê que as tarefas que são mais pequenas são as mais difíceis? Sabes responder a isto? Hoje vamos ver as pequenas tarefas, as 3 razões que te levam a bloquear e a não agir e depois, claro, um desafio prático para tu aplicares e teres efetivamente resultados na tua vida e começares a fluir mais. Porquê que as pequenas tarefas parecem ser as mais difíceis? Sabes responder a isto? Porque as pequenas tarefas, elas ocupam o maior espaço no teu cérebro. Então de manhã o despertador toca, em vez de saltares na cama, claro, ficas ali a negociar mais 5 minutos, menos 5, mais 5, mais 5, adiante, clica. Então, acordas de manhã, depois é mais 10 minutos só para decidir o que é que vais vestir. Naturalmente, ficas frustrado, ficas frustrada. Então depois andas a correr, começa o caos, já sais atrasado, e quando chegas ao trabalho, por exemplo, só o simples facto de teres que responder a e-mails básicos, já dás por ti, parece que passaram 30 minutos, parece não, passaram uns 30 minutos e ainda nem sequer começaste. Então estas tarefas não deviam ocupar tanto espaço na tua mente, mas ocupam. Então porquê que isto acontece? Porquê que o teu cérebro trata tudo como se fosse uma grande decisão? Porquê que gastas energia para pensares naquilo que é o básico e devia estar automatizado? Porquê que gastas energia mental nas coisas que já deveriam estar automatizadas? Porque quanto mais adias, mais bloqueada tu ficas. Então qual é a boa notícia? Eu vou-te trazer a solução para resolveres isto. O objetivo neste vídeo é ajudar-te a perceber o teu nível de consciência relativamente àquilo que é a tua rotina, àquilo que é a tua vida. Porquê? As pessoas que assumem o comando da própria vida, elas são extremamente conscientes, principalmente em relação à forma como comandam e dirigem e tomam as suas decisões na sua vida. Então porquê que raio é que as tarefas mais pequenas te paralisam? A verdadeira razão está onde? Na tua mente. Já te perguntaste porquê é que há algumas pessoas que se despacham em tarefas simples sem esforço e, por exemplo, no teu caso, ficas mais paralisado, mais paralisada só de pensar nelas, não é de agir, só de pensar. Então a resposta está na tua atenção, nos pensamentos, na tua energia mental. Agora deixa-me fazer-te aqui algumas questões para perceber melhor o que é que está a acontecer. A tua mente está sempre cheia de pequenos pensamentos que te desgastam? Quantas vezes é que estás por ti a pensar no que tens que fazer sem realmente começares? Onde é que está a tua atenção? Consegues focar-te no que precisas de fazer ou ficas assim perdido em qualquer coisa serve como distração? Quando andas por ti, mas eu já me distraí outra vez com isto, como é que pode ser? As tuas tarefas acumulam-se porque não tens energia ou porque te faltam estratégias para começar? Sabes exatamente o que te impede de avançar? Tens percepção disto? Ou sentes que ficas paralisado ou paralisada sem perceberes o porquê? Eu não consigo entender. Eu até quero, mas não sei. Então, se tu respondeste sim a alguma destas questões, então está na hora de virar o ponteiro para outra direção, naturalmente. O problema não és tu. O problema não és tu. É o sistema que tu usas para comandares e para tomares as tuas decisões, para gerir as tuas tarefas. Então a solução não está em trabalhar mais. A solução não está em trabalhar mais, mas trabalhar de forma mais inteligente. Então nos próximos minutos eu preparei para ti um desafio para aplicares no teu dia-a-dia e teres naturalmente já estes resultados. Porquê é que estás sempre cansado? A verdade é que não está nas tuas decisões naquilo que nos desgastam. Porquê? Porque elas são minúsculas. São aquelas micro decisões
Não as decisões maiores. Porquê? Porque essas que parecem insignificantes, mas de facto são essas que te estão a roubar a verdadeira energia. Tinhas percepção disto? Então quais são os 3 grandes pontos? Primeiro, o teu cérebro, a fadiga, chamo-lhe a fadiga decisória. O teu cérebro tem um limite, como o meu. Somos humanos. Então, segundo os estudos, tu sabias que tomamos entre 35 mil, há vários estudos, mas pronto, entre 35 mil a 70 mil decisões por dia? Vamos pensar no máximo. Sim, 70 mil decisões por dia. O cérebro gasta energia a decidir se vai vestir a camisola azul, se é branca, se vai levar aquela roupa, se escolhes café ou chá, decidir se respondes já ao e-mail ou deixas para depois. E o que é que acontece? Quando precisas tomar uma decisão importante, já não tens energia mental para isto. O outro ponto é o efeito faço depois. Depois já vejo. O empurra para depois. O empurra com a barriga. Então quantas vezes disseste? Depois faço. O problema é que depois nunca chega. O depois nunca chega. E quando chega, já chegas cheio de culpa e frustração. Resultado? Vais ter menos confiança em ti, menos confiança naquilo que é o teu compromisso, as tuas decisões, e vai-te gerar ainda mais cansaço. O outro ponto pode ser também, no teu caso, o perfeccionismo. O perfeccionismo paralisa. Porquê? Já alguma vez ficaste, por exemplo, 30 minutos a tentar escolher a roupa perfeita. Estou a dar o exemplo da roupa, mas podes aplicar isto em N coisas. Ficas, por exemplo, a escolher a roupa perfeita. Mas acabas por vestir o quê? O mesmo. Isto é, o perfeccionismo. A dar cabo de ti. O medo de errar. Se não estiver perfeito não vou fazer. Enquanto não fizer também não vou avançar. E começas a enganar. E começas a deixar para depois. Então, se isto te acontece e tens percepção de um destes 3 pontos, partilha já aqui comigo nos comentários. Sou eu mesmo e eu vou saber que passaste aqui neste ponto. Decisões conscientes. Então é importante tomares a consciência acima de tudo das tuas decisões. O problema é que nós começamos a viver num piloto automático, tomamos decisões sem sequer nos apercebermos e então, antes de resolvermos isto, faz este exercício comigo. Tenho aqui um desafio que te vou fazer questões e o que é que tu vais pensar em relação a estas questões? Fica só atento. E vais colocar na tua mente numa escala de 1 a 10 em que, por exemplo, 1 significa não faço ideia e 10 significa o quê? Que estás totalmente consciente. Então a primeira é consciência dos teus pensamentos. Já reparaste como falas contigo mesmo? Se falas mais de problemas ou mais de soluções? Pensa naquele clássico. Sou sempre distraído. Ou nunca acabo nada. Acreditas que isto molda a tua vida? De 1 a 10. Significa nada disso? Totalmente consciente, é verdade. Eu costumo ouvir até uma resposta típica. Sou mesmo burro. Porra, sempre errar naquela mesma coisa. Estás consciente disto? De 1 a 10. 2. Consciência dos teus sentimentos. Então tu consegues perceber como é que tu te sentes? Se estás a sentir bem ou se estás a sentir mal? Ou só notas quando estás irritado ou sem paciência, quando já atingiste o pico? Eu costumo ouvir uma resposta que é agora falas nisso, dou por mim a explodir e sem saber porquê. Porque não estás consciente. E a questão é, tu estás ou não? Terceiro, consciência das tuas ações. Sabes se as tuas rotinas e hábitos te estão a levar na direção certa, naquilo que tu definiste? Ou simplesmente repetes tudo? Porque sempre fiz assim. Faço tanta coisa porque sim. Nunca parei para pensar se fazia sentido ou não. E tu? Estás consciente ou não? De 1 a 10. Por fim, consciência sobre os outros. Já pensaste no impacto das tuas palavras? Se calhar já te arrependeste de algo que disseste num momento que estavas mais irritado, que estavas mais impulsiva. Já algumas vezes eu digo coisas que, sem pensar. Eu devia ficar calado. Mas pronto, sai-me. Eu sei que devia ficar calado. Pois é. E a minha pergunta para ti é, de 1 a 10, tu tens mesmo consciência disto? Ou quando dás por ti, já foi? Podemos avançar? Muito bem. Então, já viste quais são as 3 principais razões? Já tomaste consciência. Já percebeste a importância de não ignorares o acumular das microtarefas e das não decisões e deixares para depois. Já percebeste a importância do perfeccionismo, o quanto pode paralisar. E agora, vamos para o desafio prático. Como é que vamos resolver isto? Porque é isso que nós queremos fazer. Solução. Então vamos lá. Aquilo que eu chamo, e normalmente
tu vês nas grandes empresas, nos trabalhos em série. A abordagem à peça. Então agora nós vamos resolver o problema com 3 estratégias práticas. O que é a abordagem à peça? Isso que eu estava a dizer. Como é que ela funciona? Escolhes uma tarefa que estás, por exemplo, a evitar. Então, e depois o que é que pode ser, sei lá, vamos manter o exemplo que eu estava a dar há pouco. O e-mail. Pegamos no e-mail. Ou, por exemplo, arrumar uma roupa. Ou começar um relatório. Então, parte essa tarefa, essa missão, em pequenos bocados. Um pedaço ainda mais pequeno. Olha, se precisas, por exemplo, de escrever um relatório, né? Então o primeiro passo é abrir o documento e escrever só o título. O título consegues? Consegues abrir só o documento e escrever o título? Então compromete-te a fazer as pequenas coisas do primeiro passo, a primeira peça. Precisas de arrumar roupa? Só uma peça. Começa só pela roupa interior. Seleciona a roupa interior. E depois de começar, vais sentir que, afinal de contas, olha, até me apetece continuar mais. Então vais notar que se iniciares, vais vencer aquilo que chama a inércia e a peça fica feita. E as outras seguem a sequência. Então esta técnica funciona porque o maior obstáculo da nossa mente é começar. Então uma vez que tu entras em movimento, a resistência mental vai diminuir, então a tua produtividade aumenta. Tinhas percepção disto? Trabalha a peça. Diz assim, não, eu a partir de hoje só trabalho a peça. Eu faço isto, eu aplico isto para mim. Quero fazer algo gigante? Vou preparar um vídeo para ti. O que é que eu faço? Título do vídeo. O tema. Eu só escrevo o tema e depois vai, depois sai. Segundo ponto. Decisão única. Reduz ao máximo as micro decisões do dia a dia. Isto é, escolhe a roupa para toda a semana de uma vez. Define horários fixos nas tarefas que tu sabes que são repetidas. Para não teres que pensar. E aquilo que tu criaste já sabes que vai funcionar. Por exemplo, usa um horário fixo para as refeições simples. Não tens que pensar. Ou um menu, neste caso. Olha, para refeições para lanche, olha, vou só comer uma peça de fruta e este bocadinho de pão ou o que tu quiseres, ou um iogurte. Usa coisas já definidas. Não tens de estar a pensar no que é que vais fazer. Então, hoje, escolhe já o que vais vestir amanhã antes de dormir. Pega num papel e escreve assim, qual é a coisa mais importante que eu tenho que fazer já amanhã? Porquê? Porque vais ter que fazer muitas coisas. Nós estamos numa era em que, se nós quisermos fazer coisas, vamos estar 24 horas sobre 24 a fazer. Tens eletricidade a toda hora, tens comida a toda hora, tens acesso à informação a toda hora. E não vais fazer tudo. Mas se tu quiseres fazer alguma coisa, se quiseres trabalhar, podes estar 24 horas sobre 24, não tem problema nenhum. Por isso, qual é a coisa mais importante para fazer já amanhã? E terceiro, quando começar a tua mente a divagar em pensamentos e tu queres trazê-la para o momento e ela começa a divagar, lembra-te uma coisa. A parte inconsciente do cérebro é uma parte burra. Ela funciona com comandos simples. A parte racional ativa e domina a parte inconsciente. Então nós podemos fazer isto. Uma estratégia muito simples. Crias uma palavra para parar o pensamento, focas no pensamento que tu queres direcionar e depois a seguir uma frase para entrar em ação. Eu estou a pensar sobre um projeto que não vai acontecer, ou sobre algo que me aconteceu no passado, ou algo que me está a trazer mais negatividade e mais mal-estar. Eu digo assim, stop, ou para. Digo uma palavra de ação. Em voz alta, eu escolho uma palavra para eu poder dizer na rua e as pessoas não me chatearem com isso. Mas funciona. Para. E a seguir, qual é o novo pensamento? O novo pensamento é, olha, agora preciso de ir às compras. Olha, agora preciso de acabar de trabalho. Olha, agora preciso de fazer isto. Então, ponho no pensamento que eu quero. E a seguir, uma palavra de ação. Bora! Siga! Vai! Segue! E o pensamento vai para ali. Mas depois vem outro. Claro que vem, mas isto é treino. Mas se tu não aplicares e tu não treinares a tua mente, não vai acontecer nunca. E cada vez mais, aqueles 35 ou 70 mil pensamentos, né? O que é que vai acontecer? Eles é que vão estar no comando. E como é que tu te vais sentir? Muito mal. E este é que é o objetivo, é começares a treinar. Isto funciona. Não ignores o poder da ação. Não ignores o poder do treino. É muito, muito, muito possível, muito forte. Conto contigo para te comprometeres com isto? Então eu vou deixar-te aqui em baixo o link com o respectivo código para tu descarregares e teres acesso a este mapa com o desafio onde podes ver o passo a passo e aplicar já. Eu comando. E tu? Também já comandas a tua própria vida? Olha aqui, vou deixar aqui este vídeo que este é especial para ti.